Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui com o nosso aluno Alex Casanova, que está se formando hoje no curso com louvor, passou nas 3 provas práticas e na prova teórica hoje. Mas hoje nós estamos aqui para falar um pouco do que o curso de canto aqui no SEMAD representou para ele. Ele foi um aluno que teve uma história bem marcante, não só na vida dele, mas na minha vida também. E hoje ele tem sido aluno referência. Conta um pouquinho da sua história pra gente, Alex. Bom, minha história é pandemia, peguei Covid, fiquei internado 15 dias, saturação a 64, sem aparelhagem, não tinha mais aparelhagem, onde eu estava, na unidade que eu estava internado. E o que eu recebi foi a informação de que só oração mesmo, que poderia me ajudar naquele momento. Com saturação a 64, não conseguia respirar direito, E aí eu fui fazer todos os exames, fazer uma ressonância magnética, e lá testou que eu estava com empiema pulmonar, ou seja, metade do meu pulmão estava empedrado, Já não tinha mais evolução, seria mais ou menos isso aqui, metade de um celular, mais ou menos, Daqui para cima ele estava totalmente empedrado. Então eu precisaria fazer uma cirurgia, na qual, que era o lado esquerdo, que eu teria que remover o coração, para fazer essa raspagem, que seria uma raspagem e não uma cirurgia comum, E foi desesperador, Numa pandemia, a situação que a gente se encontrava foi muito complicado, E aí passei pela internação. E um mês depois, você teve fazendo lá uma apresentação lá, apresentando o seu trabalho na igreja. E aí nós fomos, Eu lembro que a gente começou com a contagem, a gente começou na primeira aula fazendo a contagem, As meninas que, mais novas, conseguia chegar a 50, 60, eu contava até 30. Com muito esforço. Com muito esforço eu contava até 30, Não revelei nada porque o meu medo naquela época era de repente, você não pode fazer aula porque você está com esse problema e tal. E eu estava, como estou até hoje, há 2 anos e 7 meses aproximadamente, aguardando a cirurgia pelo CIGEB, a cirurgia no pulmão, E eu vou dizer para vocês, empiema pulmonar é considerado um câncer, É como se fosse um câncer. É como se fosse um câncer. Os pulmões dele, gente, virou pedra. Uma boa parte dos pulmões dele. E eu fui dar uma palestra na igreja dele falando sobre os benefícios das técnicas vocais, de uma boa respiração. E ele se interessou, ele já tinha, nessa semana que eu fui na igreja, você tinha tido alta, né, Alex? Tinha tido alta, tinha saído naquela semana. Tava à base de morfina, não foi que você falou? Tava bem à base de remédios fortes, para aliviar as dores, Porque eu só em respirar normal já doía muito, Eu sentia aquela dor aqui, que era terrível, era uma dor. Estava afastado do trabalho. Estava afastado do trabalho, fiquei 10 meses afastado do trabalho, e aí começou, como assim, um grande sacrifício, Que foi começar a fazer os vocalizes, fazer as dicas respiratórias, de fazer cachorrinho, de fazer a contagem, E a cada dia que a gente foi fazendo, a gente foi desafiado por você, a cada dia, em se esforçar, em aprender mais, que eu não mexia o abdômen, não sei se você lembra disso. Lembro. Eu não mexia o abdômen, tinha muita dificuldade. Eu tinha vergonha, gente. Também. E aí, vamos dizer assim, 10 meses depois de ter iniciado a aula, terminou na minha igreja, eu vim para cá, para a SEMAD, no centro de Niterói, continuar a aula, apesar da vergonha, mas vim fazer a aula, continuar, porque eu estava me sentindo melhor. Porque depois que eu passei a fazer os exercícios, os vocalizes, fazer as respiratórias, eu consegui caminhar. Eu conseguia caminhar, conseguia dar volta na praça. E eu vi a minha evolução realmente a partir daí. Então, o meu interesse de acordar mais cedo para fazer esses vocalizes, Hoje eu faço cachorrinho 10 minutos, E na contagem de 0 a 50, que seria, eu conto de 0 a 300, 250 a 300.
é um esforço em conjunto, que passei a acordar mais cedo e fazer a minha primeira atividade, a minha terapia, a minha respiratória, né? Então, gente, ele estava com câncer pulmonar, mais de 50%? Mais de 50%. Empedrados. E o que aconteceu? Com o fortalecimento da musculatura do diafragma, eu sem saber que ele tinha esse diagnóstico, eu trouxe alguns elementos que eu uso aqui em aula. Eu passei a levar esses elementos lá para a igreja, que foi o Respiron Classic, que eu uso em aula, vela, canudo de pirulito. A gente levou algumas das coisas que a gente usa aqui em aula para trabalhar e desenvolver a respiração dele. Então, assim, treinando, fazendo exercício de forma correta, consciente, a respiração dele resistiu bastante, foi difícil, mas a musculatura do diafragma veio fortalecendo ao ponto de, nos exames, né, que ele fez de ressonância, detectou o aumento da musculatura do diafragma e, devido a essa musculatura ter fortalecido, desenvolvido, ela começou a movimentar e foi aí que foi a grande virada de chave. A movimentação do diafragma começou a movimentar o que os médicos disseram que já estava... que não tinha mais, era irreversível, porque no período que eu estava fazendo aula, eles já falaram que o que tinha que ser drenado pelo organismo já tinha sido, e que dali para frente só realmente cirurgia. Que eu teria que passar por essa cirurgia, que eu estou aguardando até hoje, graças a Deus, né? Não foi preciso. Eu refiz esses exames, a Ana tem toda a documentação de antes e durante e depois, né, desse acontecimento, e foi assim um milagre de Deus, né? Em primeiro lugar, agradecer a Deus por esse milagre, né, de ter feito até aumentar o meu diafragma, né? E também na SEMAD, né? Porque realmente fez a diferença na minha vida, porque a minha pneumologista, quando me examinou, após o resultado dos últimos exames, que deu tudo beleza, graças a Deus, foi o que ela falou. O meu pulmão estava sem exercício nenhum, estava acomodado, né, sem fazer qualquer esforço. É como se eu tivesse colocado o meu pulmão numa academia. E realmente foi o que aconteceu, é o que eu sinto hoje, né? E hoje eu consigo subir 15, 20 andares correndo, fazendo exercício, gente. E é muito bom. E é muito bom, consigo escalar, consigo fazer tudo. E antes eu não tinha, antes era 64% de respiração que eu tinha, né? A minha saturação era muito baixa na época. E realmente fez uma diferença tremenda na minha vida. Agradeço a Deus, a esse trabalho que a SEMAD fez, porque foi muito importante na minha vida, é importante na minha vida, no meu dia a dia, tem feito realmente a diferença. Até no seu trabalho. Até disse que está com mais disposição hoje do que antes, gente. Até no meu trabalho fez muita diferença, até porque eu trabalho com espaços confinados e tantas outras coisas, né? E é importante você ter uma boa respiratória, uma boa resistência, realmente, porque às vezes você se vê em momentos, você entra em lugares apertados, né? Que você tem que saber como respirar para você entrar e para você sair, porque se você entrar em desespero, você fica travado ali, né? E você precisa de socorro, com certeza. Então, tem a mão de Deus, com certeza, mas uma grande parcela aí da Ana Dias, da SEMAD aí na minha vida. Agradeço muito. Adeus. Muito top. Me formando aí, com louvores, né? Espero que tenha tirado 35 ali na prova. Então, gente, só para resumir, ele teve um câncer pulmonar, entrou na aula, eu não sabia, e assim, como professora já de campo há 24 anos, a gente assim teve que se dedicar bastante para assim conseguir extrair um resultado. E ele que foi desenganado pelos médicos, segundo um dos médicos dele, não acreditava que o veria de novo, e quando ele voltou lá, o médico até se emocionou, né? Foi a médica, a minha pneumologista, né? Quando eu voltei. A gente sabe que tem a mão de Deus, e ele também começou a caminhar, né? Ele mal caminhava em casa, então passou a andar em casa, andar no prédio, a fazer caminhada, e acordar às 4 da manhã e fazer 1 hora, ele acorda cedo, né? E a fazer 1 hora, o horário não interfere, mas ele fazia 1 hora de treinamento diário, todos os dias, religiosamente, porque a vida dele dependia disso.
Então, ele se dedicou, se aplicou, botou em prática tudo que eu ensinei hoje, gente, do aluno que tinha maior dificuldade, que nem era para estar aqui contando essa história. Ele é o aluno modelo e exemplo da escola e exemplo até para mim. Ele treina diariamente e o que os alunos chegam no máximo, nesse exercício de contagem que ele citou muito, é um exercício onde a gente fica um bom tempo sem respirar, só expirando. Ele consegue passar de minutos sem inspirar e contar, fazer os exercícios mais difíceis, que todo mundo tem muita dificuldade, e ele faz assim de boa. E os exercícios não só salvaram a vida dele, né, como também salvou a voz dele. Ele não perde mais a voz. Ele disse até que ele é escravo hoje, lá do louvor escravo, que ele não perde a voz, então ele canta todo culto, né? E além também de ter interferido diretamente no trabalho dele, porque hoje ele tem uma condição física que possibilita ele ter um desenvolvimento melhor até no trabalho dele. Então a respiração ajudou não só a cantar, mas ajudou diretamente a vida dele de uma forma ampla, né? Completa, né? Esse é o Alex, o nosso aluno modelo. Eu estou muito orgulhosa de ter você como aluno e feliz com Deus, que eu sei que o meu trabalho foi até um ponto, mas eu sei que a mão de Deus foi além, tocou, e por isso que você está aqui. Amém. E hoje nós rendemos graças a Ele, porque milagre pertence a Ele e a glória é dele. Parabéns a você também, porque se não fosse você se esforçar, a gente não teria hoje essa história linda para contar, né? Isso tudo que aconteceu é devido ao seu esforço. Que Deus te abençoe. É o que a palavra de Deus diz: esforça-te que eu te ajudarei. Se você se esforçar, Papai do Céu te ajuda. Ok?